organizada pelo Programa de Transplante Cardíaco, né, que organizou esse programa, então, para a reunião de hoje. Eu vou começar por uma breve apresentação do professor Khalil, né? Vocês viram que ele fala português, e fala bem até, quase não se percebeu o sotaque. O professor Khalil é formado pela Universidade Federal de Pelotas, fez a sua residência em Medicina Interna na Universidade de Miami, fellowship em doenças infecciosas no Instituto Nacional de Saúde nos Estados Unidos e em Medicina Intensiva no Massachusetts General Hospital em Boston. É certificado pelo Board americano em doenças infecciosas, em Medicina Intensiva e em Medicina Interna. Atualmente ele é professor de medicina na Universidade de Nebraska, no Centro Médico de Omaha, e onde ele é também diretor da divisão de doenças infecciosas em transplantes. Seus interesses em pesquisa são em infecções virais, doença citomegálica, sepse severa e pneumonias e, no que nos diz respeito mais diretamente, né, e muito associado aos outros interesses, doenças infecciosas no transplante. Ao longo da sua carreira, o professor Khalil recebeu diversos prêmios, foi distinguido com diversos prêmios importantes, e quem se deu o trabalho de dar uma olhadinha no PubMed do professor Khalil viu lá algumas centenas de entradas, mais do que 300. Para o nosso assunto de hoje, especificamente, nos últimos 2 anos, apenas nos últimos 2 anos, o professor Khalil publicou 24 trabalhos que envolvem a questão da pandemia do Covid-19. Sendo desses 24, 2 publicações no New England, publicações no JAMA, no Lancet, Critical Care e American Journal of Transplantation. Com isso, eu queria passar a palavra rapidamente para a Nadine. Bom, depois dessa apresentação extremamente completa, científica, técnica, eu não posso deixar de agradecer a tremenda gentileza e parceria do Khalil de estar aqui conosco, tem nos ajudado muito nessa caminhada da pandemia, inclusive o caso que a gente vai ilustrar hoje, a gente muito conversou em fim de semana aí para nos ajudar na condução, então, e também dizer que o Khalil, de todo esse currículo, ninguém falou que ele é de Bagé, né? Então, isso é um negócio que certamente deixa o Khalil, né, no PubMed dele vai para outra amplitude, né, de mundo, além de ser primo do nosso queridíssimo Paulo Khalil, que está aqui acompanhando o primo dele. Khalil, muito obrigada, realmente, eu queria agradecer também os demais colegas de outras instituições que estão nos acompanhando aqui, um momento importante, circulando esse cartaz dessa apresentação por vários grupos, a BTO, vários outros serviços interessados em transplante, então, realmente um prazer, a gente espera poder aprender contigo, Khalil, uma pessoa que está fazendo tanta diferença, acho que o Manfred não falou o quanto o Khalil é ativo no Twitter, mandando bala aí com conhecimento científico super quente, né, e orientando e trazendo discussões muito legais na rede. Muito obrigada, Khalil, mais uma vez pela tua gentileza, eu sei que chegaste ontem de noite de viagem, a gente está muito honrado com a tua presença. Fantástico, não, eu só tenho a agradecer, Nadine, Roberto, Lívia, todo o grupo de transplante. Uma coisa importante que eu quero enfatizar é que, apesar de toda essa loucura da pandemia nos últimos 2 anos, nunca parei de trabalhar com meus pacientes transplantados, continuei com toda a parte clínica e atividade clínica e de protocolos com nossos grupos de transplante. Eu acredito que faço isso quase por 20 anos e é uma coisa muito próxima a mim, eu não posso me desconectar de maneira alguma dos meus pacientes transplantados e realmente eles são pacientes muito especiais, muito complexos, muito diferentes. Aí vocês vão ver que nós vamos comentar hoje, e, na verdade, a maior parte dos estudos não tem, assim, uma população de pacientes específica de transplantados nesses estudos. Eu vou comentar um pouco, em geral, os estudos, em geral, de imunomodulatórios, que eu acho que é a matéria que está nos mostrando algo diferente. Na verdade, a interação desses imunomodulatórios na parte de transplante, para nós, é muito importante. Então, eu vou tentar comentar um pouco sobre a minha experiência, como é que eu tenho visto isso, mas os dados, obviamente, são dados gerais, e depois disso a gente vai comentar um pouco mais sobre como é que a gente aplica isso para o transplante. Deixa eu só começar
dividir meus slides aqui com vocês. Eu não tenho muitos slides, que eu quero ter mais tempo para conversar com vocês. Deixa eu só ver aqui onde é que nós vamos dividir os slides aqui. Eu não uso tem uma setinha apontando para cima ali. Isso, perfeito. Perfeito, deixa eu pegar aqui. Dá para vocês verem bem o slide, hein? Tá, agora sim. Tá toda a tela? Sim. Tá ótimo. Então, pessoal, assim, como eu comentei, a ideia é de dar uma abordagem geral da parte especialmente de imunomodulatórios, sobre os estudos que nós temos feito, estudos que têm sido feitos nos últimos 2 anos, e aí a gente comenta um pouco, termina na parte de transplantados. Eu acho que essa vai ser uma maneira de a gente poder discutir um pouco mais a questão de transplante. Eu não tenho nenhum conflito de interesse do ponto de vista financeiro. Eu trago esse slide de uma maneira quase rotineira nas minhas aulas, porque, na verdade, a gente tem que ter muito cuidado, especialmente nos nossos pacientes transplantados, que são muito mais complexos do que os pacientes que não são imunossuprimidos. A gente tem que ter muito cuidado, porque, na verdade, não há dúvida que existe uma replicação viral intensa, existe uma resposta inflamatória que varia muito de paciente para paciente, mas a questão que a gente tem que ter em mente é que, na verdade, se a gente vê todos os pacientes da mesma maneira, como vocês estão vendo nesses diagramas, que ficaram muito populares nos últimos 2 anos, a gente vai acabar não tratando adequadamente nossos pacientes. Por quê? Porque nós vamos ter, vamos supor, nos nossos pacientes transplantados, uma coisa que eu tenho visto muito comumente são pacientes que, na verdade, têm uma replicação viral muito mais prolongada por recorrência mais frequente. Então, na verdade, isso não vão ser pacientes que, na verdade, vão responder, às vezes, a um tratamento curto de antivirais, ou, às vezes, vão requerer anti-inflamatórios diferentes, vamos supor, pacientes que já têm tido uma imunossupressão, né, vamos dizer assim, bastante intensa, ou já tiveram rejeição aguda nas últimas semanas, nos últimos meses, são pacientes que provavelmente não vão se beneficiar de uma imunossupressão mais severa. A gente vai ter que modelar essa imunossupressão para cada paciente que já tem um processo de imunocomprometimento. Então, esses diagramas são didáticos, mas eles não são realistas, eles não representam a maior parte dos pacientes que estão na beira do leito e muito menos ainda os nossos pacientes transplantados. Então, muito cuidado com esses diagramas bonitinhos, coloridos, porque, na verdade, eles, infelizmente, não representam a complexidade não linear dos nossos pacientes que são admitidos com Covid severa. Então, eu vou comentar em alguns minutos um pouco sobre o que a gente aprendeu de imunomodulação nesses últimos meses. Então, primeiro artigo que eu vou comentar é o da Recovery, o artigo britânico, que trouxe a dexametasona como uma possibilidade de reduzir a mortalidade em pacientes com Covid, hospitalizados. Foi feito na primeira onda do Covid na Inglaterra e foi um estudo meio, vamos dizer assim, mais pragmático, no sentido que não teve placebo, não foi duplo cego, teve problemas de randomização, mas, de qualquer maneira, de uma maneira geral, apesar de todas as dificuldades do estudo, o estudo mostrou que, na verdade, especialmente os pacientes que estavam em ventilação são os pacientes que tiveram um maior benefício nesse estudo, um pouco menos os pacientes com oxigênio, e as curvas de sobrevida se inverteram nos pacientes sem oxigênio. Vocês podem ver aqui deixa eu colocar aqui deixa eu fazer o laser point para ficar mais claro. Então, vocês podem ver nesse forest plot que, na verdade, os pacientes que não estavam em oxigênio tiveram um desfecho provavelmente pior, aumentaram a mortalidade com DEX. Os pacientes com oxigênio tiveram um desfecho um pouco melhor, e os pacientes de maior benefício, os pacientes em ventilação. De novo, a questão desse estudo, que eu acho que realmente é uma situação que nos criou dificuldade, é um estudo que não teve controle placebo, e numa situação de surge, né, de uma onda pesada como essa, houve muito
desequilíbrio no sentido de tratamento de suporte. Então, por exemplo, se tu inclui um paciente que recebeu DEXA num hospital onde tem uma infraestrutura melhor, que não tá além da capacidade na UTI, vai ser um paciente que vai ter um desfecho melhor, porque vai ter um tratamento de suporte melhor. Se tu inclui um controle num hospital onde está faltando leite de UTI, está faltando oxigênio, está faltando técnico de enfermagem na UTI, está faltando ventiladores mecânicos, obviamente que aí o controle vai ter um desfecho pior. E o problema nesse estudo é que a mortalidade de controle foi muito mais alta de qualquer outro estudo na pandemia. Por exemplo, o paciente que estava recebendo oxigênio no andar, nesse estudo, tinha uma mortalidade de 26%, 27%. Que é algo que, na verdade, naquele mesmo momento, em abril, maio de 2020, a mortalidade dos meus pacientes aqui no andar era de em torno de 2%, 3%, 4%. Então, quer dizer, alguma coisa realmente muito diferente aconteceu nesses controles. E o problema é quando o controle tem uma mortalidade tão alta, as terapias, em geral, aparecem muito fantásticas, muito boas. Então, a gente tem que ter muito cuidado, ainda que certamente a gente acredita que houve um efeito benéfico da DEXA, o problema é que a magnitude do efeito provavelmente foi inflacionada em função de uma mortalidade elevadíssima no controle desse estudo. Depois tivemos vários estudos de inibidores da interleucina 6, vocês lembram bem, naquele período de final de 2020 e começo de 2021, houve um entusiasmo bastante grande com os inibidores da interleucina 6, principalmente o TOLSI, e vários estudos foram feitos, na verdade, muito mais estudos do que foram feitos com qualquer outro imunomodulador naquele momento. Vocês podem ver nessa meta-análise publicada no JAMA, que houve realmente mais de uma dúzia de estudos e sugeriu um benefício dos inibidores da interleucina 6 quando eles analisaram pela que a gente chama de efeito fixo. Mas, infelizmente, quando vocês olham nos suplementos, especialmente no manuscrito, vocês vão ver que quando eles usaram análise do efeito randomizado, não houve benefício da inibidores da interleucina 6. Por que isso é importante? Isso é importante para a gente que está na beira do leito, isso é muito importante, porque, na verdade, quando a gente faz uma análise dessas, analisando todos os efeitos através dessa que a gente chama de Fixed Effect Analysis, efeito fixo, a gente assume que, na verdade, todos os pacientes em todos esses estudos que vocês estão vendo teriam um efeito fixo, ou seja, um benefício fixo. Ou seja, se tu tá lá em Bagé, se tu está lá em Porto Alegre, se tu está aqui em Omaha, se tu está em Beijing, se tu está em Londres, se tu está em Paris, o efeito vai ser idêntico, ou seja, o inibidor da interleucina 6 vai funcionar exatamente da mesma maneira, o desfecho vai ser idêntico em todos esses pacientes. Isso obviamente, que é uma fantasia. É uma fantasia porque, na verdade, a gente sabe que existe uma variedade enorme, uma heterogeneidade muito grande no tratamento de suporte desses pacientes. Tu vai de Bagé para Porto Alegre, para Pelotas, para Rio de Janeiro, São Paulo, para Nova York, para Londres, vai haver uma variação muito grande. Essa variação, ela não é incutida na análise quando se faz uma análise fixa. A análise fixa assume que, na verdade, o tratamento vai ter um efeito idêntico em todos os lugares do mundo, em todos os estudos, em todos os pacientes, em todos os hospitais. Isso não existe. Então, por isso que eu acredito que a gente tem que ter muito cuidado nessas análises de force plot, essas meta-análises onde não existe um efeito randomizado, porque, na verdade, isso nos mostra que quando tu assume o que a gente sabe que acontece, que é a heterogeneidade, a variabilidade clínica, o efeito desaparece. Então, isso é uma coisa que realmente deixa o dado um pouco mais frágil. Outra coisa importante vocês analisarem nessa análise da OMS do JAMA, se vocês pegarem os estudos randomizados que usaram placebo, vocês podem ver que o efeito desaparece. Não existe mais um efeito de benefício significante. Então, só aparece nos open labels, só aparece nos estudos que não tiveram placebo. Então, isso cria uma fragilidade muito grande no dado, porque, na verdade, semelhante ao corticoide, não existe um estudo duplo cego com placebo que mostrou benefícios comparado com os estudos open label. Então, isso realmente é uma coisa que a gente tem que ter em mente quando a gente tenta transladar esses estudos para a nossa prática clínica, porque, na verdade, houve um viés
no sentido de favorecer quando não houve placebo. Então, porque, na verdade, quando tu não tem placebo, e não tem o duplo cego, essas terapias são imediatamente são conhecidas pelas pessoas e pelo grupo de tratamento. Depois disso, nós temos a parte de imunodulação com antiviral. Esse foi o primeiro estudo que usou uma combinação de antiviral com um imunodulatório, foi o nosso estudo WEC2, né, WEC2. Então, a gente combinou baricitinib com remdesivir e comparou com remdesivir mais placebo. Então, na verdade, a única variável que modificava aqui era o baricitinib, o resto todo muito semelhante. Então, os grupos vocês podem ver que, na verdade, eu não vou comentar em detalhes a parte demográfica, mas vocês podem ver que, na verdade, houve uma similaridade demográfica muito grande do ponto de vista muito importante, voltando para esse estudo, uma coisa que eu quero comentar com vocês, todos os nossos estudos randomizados, além de terem placebos, os nossos estudos tiveram uma randomização estratificada pelo sítio hospitalar. Por que isso é importante? Porque, na verdade, a gente já no começo da pandemia já suspeitou que haveria uma variabilidade muito grande no tratamento de suporte de um sítio para outro. Mesmo que a gente, vamos supor, tivesse a maior parte dos sítios dentro dos Estados Unidos, alguns sítios na Europa, na Ásia, a gente entendeu que teríamos que, obviamente, ajustar para essa variabilidade. Vocês viram bem aí no Brasil também, uma variabilidade muito grande na mortalidade, variabilidade no acesso à UTI, no acesso ao hospital, variabilidade no tratamento, acesso ao tratamento, países com algumas medicações, outros países sem algumas medicações, etc. Então, a gente estratificou a randomização de uma maneira que, na verdade, os casos e os controles sempre foram feitos no mesmo sítio. Então, na verdade, a gente comparou pacientes que eram comparáveis. Em todos esses estudos, isso é muito importante para não haver essa discrepância, como eu comentei, como houve no Recovery, são outros estudos. Então, essa randomização é uma randomização mais rígida, mas muito mais realística, no sentido de que a gente está comparando pacientes que estão sendo tratados pelos mesmos médicos, pelas mesmas enfermeiras, no mesmo hospital. Então, muito importante essa estratificação que a gente fez nos nossos estudos. E vocês podem ver que, na verdade, o efeito do baricitinib comparado com placebo foi basicamente benéfico em todos os subgrupos de idade, de raça, de duração de sintomas, e houve um benefício basicamente bem maior nos pacientes que estavam com high flow, pacientes que estavam com uma ventilação não invasiva, no sentido de esses pacientes saírem do hospital 8 dias mais cedo, e além disso, uma redução estatisticamente significante na progressão para a morte, para a intubação, em torno de 30% na redução da morte e intubação, que é muito importante, é exatamente o que a gente quer ver nesses estudos, a gente quer prevenir aquela progressão da doença mais severa. E os pacientes que estavam ventilados, houve uma redução de 11 dias no tempo de ventilação, no tempo de intubação, que para nós, trabalhando todo dia com pacientes críticos, obviamente, isso é um benefício muito importante no sentido de reduzir o tempo de intubação e todas as complicações secundárias à permanência no estado crítico. Outra coisa importante que nós vimos no nosso estudo foi também uma redução importante, significante de infecções secundárias. A gente estava esperando, como todo imunodulador, vocês trabalhando com transplante como eu trabalho, a gente sempre está preocupado com a infecção, a gente está sempre preocupado com o alto risco de infecção em pacientes que são imunocomprometidos, e a mesma coisa, mesmo que esses pacientes não eram imunocomprometidos antes de ter o Covid-19, acabaram imunocomprometidos por todas essas medicações que receberam. Então, na verdade, a gente está acostumado a ver isso nos nossos pacientes transplantados, foi uma situação nova nos pacientes com Covid, porque a gente nunca usou tanto imunomodulador em pacientes que não tinham um processo anterior à admissão no hospital. Então, na verdade, vimos que os inibidores da JAK, no caso como o BARI, a gente conseguiu prevenir a ocorrência de infecções secundárias. Então, existe algo muito interessante que a gente está tentando entender, de que talvez essa imunomodulação não seja igual a outros agentes imunomodulatórios. Depois disso, houve, então, o estudo, o COVIBERRY, que foi um estudo que, na verdade, teve sítios também aí no Brasil, que comparou o baricitinib com placebo e mostrou uma redução significante na mortalidade, em torno de 40% a 50% a redução na mortalidade, dependendo, obviamente, de cada um desses subgrupos, mas muito importante também, que eu quero comentar com vocês, é que o efeito do baricitinib não dependeu do corticoide, ou seja, com ou sem corticoide, com ou sem dexametasona,
houve um benefício estatisticamente significante no sentido de reduzir a mortalidade. Isso é muito importante, uma coisa que a gente não viu antes com o TOLST. O TOLST, na verdade, só funcionava na presença de corticoide, e aqui ele é independente do corticoide. Depois, esse foi um estudo só em pacientes intubados, só pacientes em ventilação mecânica, que mostrou uma redução estatisticamente significante, muito importante, na mortalidade, em pacientes que receberam baricitinib que estavam em ventilação. Então, também comprovando que a gente já tinha visto no ACT2 e no COVIDER. Esse foi um editorial que eu escrevi comparando os imunomodulatórios naquele período, no final do ano passado, comparando com os inibidores da lisina-6, com corticoide e os inibidores da JAK. Por último, que eu quero mostrar para vocês, acho que nós estamos bem, estamos o tempo aqui. Então, esse é um estudo que foi publicado há 2 dias atrás. Esse é um estudo no qual eu fui um dos investigadores também, e esse foi o nosso ACT4, né? Esse foi o nosso ACT4, onde nós comparamos Dexa mais Remdesivir versus baricitinib mais Remdesivir. Então, todos os pacientes receberam tratamento de suporte, todos os pacientes receberam antiviral, e a diferença foi que metade dos pacientes receberam Dexa, metade dos pacientes receberam baricitinib. De novo, estratificação, randomização. Nós tivemos 2 placebos, na verdade, um placebo para a Dexa, porque a Dexa foi endovenosa, e nós tivemos um outro placebo para a Bari, que a Bari foi oral. Então, nós tínhamos 2 placebos justamente para que ninguém soubesse o que o paciente estava recebendo. Então, se o paciente estava recebendo um comprimido, recebia um comprimido placebo, e se o paciente estava recebendo uma dose intravenosa de Dexa, também estaria recebendo uma dose placebo. Então, foi mais complexo, vamos dizer assim, o desenho estatístico, mas muito importante para justamente evitar aquele viés que nós comentamos anteriormente. O que nós vimos, na verdade, foi, que vocês podem ver aqui, não houve diferença do ponto de vista de progressão para intubação e progressão para morte, foi basicamente idêntica, em torno de 89%, 87% para Dexa e 87% para Bari. O que foi muito diferente, que nós vamos comentar mais depois na área da discussão, é que todos os efeitos colaterais que tivemos no estudo, efeitos colaterais total como um todo, efeitos colaterais severos e efeitos colaterais relacionados à droga, efeitos colaterais mais severos, que a gente chama de life-threatening ou severos, todos eles foram estatisticamente significantes mais graves nos pacientes que receberam com Dexa, o que, na verdade, foi muito interessante, porque, na verdade, o estudo não foi desenhado para detectar diferenças de segurança. O estudo foi desenhado para detectar diferenças na eficácia de prevenção de intubação e morte. E, na verdade, se detectou. Então, mostrou, obviamente, que isso é muito importante para a gente tentar entender como é que a gente pode individualizar essas drogas no ponto de vista de efeitos colaterais e segurança. Por último, que eu quero comentar foi, existem já vários estudos, são estudos observacionais em pacientes transplantados, em que a gente tem visto uma variedade muito grande de resultados. Mas, de uma maneira geral, eu escrevi esse editorial com a minha colega aqui do Serviço Transplante, a Diana Floresca. A gente escreveu esse editorial justamente no American Journal of Transplantation. Esse editorial foi basicamente para acompanhar um artigo da Universidade de Washington, que fez um estudo de registro, gente, é muito grande, que analisou basicamente quase 1.000 pacientes, vocês podem ver aqui, quase 1.000 pacientes que eram transplantados sólidos em várias partes do país, dos Estados Unidos, e a ideia do estudo foi justamente tentar entender um pouco a demográfica dos pacientes, a idade, tentar entender o que eles receberam, o que não receberam, tentar entender a mortalidade. E muito interessante foi de que não houve diferenças na mortalidade quando esses pacientes já estavam hospitalizados por Covid-19, comparado com pacientes dos mesmos hospitais, dos mesmos centros que não eram transplantados. Então, isso é muito importante. A gente tem que tentar entender o que está acontecendo com nossos pacientes transplantados, porque, na verdade, a gente já tinha feito alguns estudos aqui na Universidade de Nebraska anteriormente, mostrando que pacientes que eram transplantados, que tinham sepsis e sepsis severa na época, né? Na época, não sei, choque séptico, sepsis severa, que agora a gente chama só de sepsis, a gente já tinha descoberto que, na verdade, os pacientes transplantados
não tinham, vamos dizer assim, que desenvolviam sepsis, comparados com os pacientes não transplantados que desenvolveram sepsis, não tinham uma mortalidade mais elevada, e, na verdade, às vezes, dependendo da situação, havia um benefício nesses pacientes em termos de sobrevida. E eu acho que a gente está vendo isso de novo com o Covid-19, eu acho que a gente está vendo que, na verdade, existe uma população de pacientes transplantados que, na verdade, se beneficia do ponto de vista daquela resposta inflamatória, eles talvez possam prevenir um pouco aquela disfunção muito rápida, muito aguda do Covid, de infecções severas, e, na verdade, acabam se beneficiando em função dessa imunossupressão crônica. Obviamente que são pacientes que têm mais predisposição para adquirir infecções, a gente sabe disso, né? A gente não tá falando sobre a predisposição para adquirir infecção, a gente está falando da predisposição para morte, para o risco de morte, quando esses pacientes são hospitalizados. Então, na verdade, isso já apareceu em vários outros estudos, e eu acho que é uma coisa que a gente vai ter que tentar entender mais e mais a respeito de como que os nossos pacientes transplantados respondem diferentemente dos pacientes que não são transplantados a infecções agudas, e nesse caso, com Covid-19. Então, a gente tem que ter muito cuidado em diferenciar o risco de adquirir infecção com o risco de morte. São dois riscos completamente diferentes que a gente vai ter que sempre tentar entender de uma maneira mais detalhada. E esse é o meu último slide, que eu quero comentar aqui do ponto de vista de imunomodulatório. Nós temos hoje, bem claro, do ponto de vista de estudos duplos cegos placebo, nós temos baricitinib, que é a única droga que mostrou benefício em estudos duplos cegos com placebo. Nós temos um estudo com tofa, que foi feito aí em São Paulo também, no Brasil. Efeito que eu chamo provável, mas que não provou, não mostrou benefício em estudos com placebo duplos cegos, não mostrou benefício só em estudos open label, é a Dex-Viltoce. E nós temos várias outras medicações sendo testadas agora, ainda em estudos que também possam trabalhar em torno da resposta imunomodulatória. Então, eu acho que nós estamos no tempo aí, foi em torno de 20, 25 minutos. Eu vou parar por aqui para a gente ter mais tempo para discutir casos e ter discussões sobre esses dados. Muito obrigado. Obrigado, professor Kalil, pela excelente atualização aí com tudo que interessa, né? Eu vou pedir, então, para a Lívia Goldrach apresentar a próxima conferencista. Lívia, por favor. Bom dia a todos, muito obrigada, professor André Kalil, pela excelente revisão, por aceitar o nosso convite e participar dessa discussão. Professor Manfro, a ideia, então, né, que a gente pudesse ser um pouco mais informativos nessa sessão, tentando, inclusive, prover, né, alguns dados, assim, do nosso dia a dia, aqui no Brasil, principalmente, né, que a gente tem tentado acompanhar, mas com a evolução rápida aí dos tratamentos, nem sempre a gente tem conseguido ficar up to date, né, até porque a gente não tem tido mais tantos casos. Então, a ideia é que a gente pediu para a Lídia Einsfeld, que é farmacêutica do Serviço de Farmácia Clínica, que atua no nosso programa de transplante cardíaco e também na cardiologia, para fazer, então, né, uma revisão, né, do que a gente tem na prateleira, ou não na prateleira, mas disponível no Brasil. E depois a ideia é a gente continuar a discussão e deixar, então, as perguntas para o professor Kalil, que a gente possa fazer, talvez, junto com o caso clínico, que é para ilustrar, então, né, nossas experiências iniciais com o tratamento. Lídia, por favor. Então tá, pessoal, bom dia para todo mundo. Lívia, muito obrigada. A nossa ideia, então, era fazer um apanhado, né, da situação que a gente está, então, hoje no mercado brasileiro, para saber, né, quais as alternativas terapêuticas que a gente tem hoje para disponibilizar para os nossos pacientes alguns desses medicamentos, porque como colocou o professor Kalil, né, muitas drogas seguem em investigação. Então, no Brasil, a gente tem um processo, né, de regulação e de bem particular, né, em relação ao mercado americano ou mesmo ao mercado europeu, para que um medicamento seja, então, finalmente disponibilizado para compra e finalmente utilizado no paciente, né. Para que um medicamento seja comprado no Brasil, é necessário que ele tenha registro na Anvisa, né, e uma questão bem, se não houver esse registro, então ele só pode ser disponibilizado a partir de importação,
e mesmo essa importação precisa de, uma liberação especial pela Anvisa, o que torna o processo um pouquinho mais moroso em muitos casos, e que muitas vezes, pela urgência, né, do uso aos nossos pacientes, isso se torna um pouquinho complicado, né? Além disso, a gente tem um contexto aqui no Brasil bem diferente dos Estados Unidos, em que todos os medicamentos que possuem registro, né, eles têm o seu preço máximo tabelado, né? Então, todo produto farmacêutico hoje comercializado no Brasil, ele tem um preço máximo, que pode ser cobrado pela distribuidora, né, ou mesmo pela indústria quando vende, através, né, da Câmara de Medicamentos, a CMED, e aí foi esses valores que eu quis trazer para vocês, para os medicamentos que já possuem registro na Anvisa, e para aqueles que a gente não tem, eu trouxe, então, valores aproximados, só para a gente ter, assim, né, uma ideia de quanto custa. Então, por exemplo, o sotrovimab, né, que é um anticorpo monoclonal, ele não possui registro na Anvisa, é necessário que seja feita importação para que ele fique acessível para as equipes e aos pacientes. Hoje, nos Estados Unidos, ele custa em torno de $2.100, né? E, obviamente, se ele não tem registro na Anvisa, também não está disponível via Sistema Único de Saúde. Já o Remdesivir, que é o medicamento que, já dando um spoiler aqui da apresentação da Lívia, foi o medicamento que a gente utilizou para o tratamento do nosso paciente, né, um antiviral, possui registro na Anvisa, inclusive ontem a gente teve divulgação na mídia de que mais uma indicação foi aprovada pela Anvisa, né, em bula para uso do Remdesivir em pacientes com Covid sem necessidade de uso de O2 suplementar, que era a indicação que tinha aprovação anterior, então agora ele já está disponível, e o preço dele tabelado na CMED em torno de R$2.600, R$2.500 o frasco. Aqui eu trouxe um valor aproximado para um ciclo de tratamento de 5 dias, tá? E ele também não está disponível via SUS. Agora, duas drogas, né, que são tratamentos por via oral, então comprimido, né, que facilita e muito a utilização, né, dos nossos pacientes. São 2 antivirais, então, ambos possuem uso emergencial aprovado aqui pela Anvisa, no entanto, ainda não possuem, de fato, registro, né, enquanto isso, segue sendo necessário a importação, né, o Monopiravir, então, aproximadamente $700 para 5 dias de tratamento. Esse é o valor que o governo americano pagou para a MSD, né, para a Merck, para compra. E existe uma negociação atualmente entre a MSD e a Fiocruz para que esse medicamento seja produzido aqui no Brasil, ali no complexo da Farmanguinhos, no Rio de Janeiro. Então, mas no entanto ainda não disponível via SUS, diferente do Paxlovid, né, um antiviral inibidor da protease, né, terror dos farmacêuticos clínicos em transplante, né, por conta das interações medicamentosas, em especial com o tacrolimus, mas ele já possui, então, o uso emergencial aprovado, e recentemente foi aprovada a incorporação dele no SUS, através de um relatório, então, parecer final positivo da Conitec, o preço bem inferior ao que o governo americano está pagando hoje para a Pfizer, muito porque o governo brasileiro tem um poder de barganha bastante grande quando ele negocia, porque, a princípio, né, são quantitativos bastante grandes para acesso, e o preço que foi firmado, então, foi de R$1.250 para cada 5 dias de tratamento. A gente ainda não tem critérios de acesso, nem como ele vai ser acessado via Sistema Único de Saúde, ainda não temos PCDT específico, nem, assim, se ele vai ser ofertado via atenção básica ou via processo administrativo, preenchimento de LME e via Secretaria do Estado. No entanto, no relatório da Conitec, ele foi aprovado para todo e qualquer paciente acima de 65 anos ou, então, imunocomprometidos acima de 18 anos. Outras drogas, então, o baricitinib, que o professor Calil abordou na apresentação dele, né, um inibidor da JAK, ele já possui registro na Anvisa, é um medicamento que já vem sendo utilizado para tratamento de artrite reumatoide já há algum tempo. O preço tabelado, então, em torno de R$2.000 o tratamento de 14 dias na dose de 4 miligramas.
não disponível via SUS, tocilizumab, que também foi citado pelo professor Kalil, mas que mais utilizado no início da pandemia, né, aproximadamente R$3.000 o frasco, e mais recentemente, então, o Evusheld, né, 2 drogas que são administradas em infusões consecutivas, né, em separado, então, mas em infusões consecutivas, né, que seria, assim, uma profilaxia, né, pré-exposição ao Covid. Também não temos ainda disponível no Brasil, só através de importação e preço aproximado também, né, gostaria de reforçar isso, em torno aí de uns R$14.000, não disponível via SUS. É isso que eu tinha para compartilhar com vocês a respeito. E agora a Lívia vai comentar com a gente, então, em relação ao nosso paciente. Muito obrigada, Lídia. A gente vê como é né, dinâmica essa evolução e disponibilidade dos tratamentos e que requer, de certa forma, que a gente consiga... Eu estou só não conseguindo compartilhar a tela aqui. Estou com algum problema que eu não estou conseguindo compartilhar a tela. Infelizmente, consegui compartilhar há pouco em outra reunião. Queres mandar por e-mail? Isso, te envio rapidamente aqui. A ideia que a gente teve foi, então, de trazer, então, um caso que, né, na nossa equipe, acho que em diversas equipes que participaram, né, do atendimento, foi emblemático por ter sido talvez o primeiro paciente que a gente tenha tratado, né, com medicamentos específicos para infecção por Covid. Nós tivemos, né, o auxílio do professor Kalil, inclusive, para tomada de decisão. Sem dúvida, o caso ilustra, né, a nossa curva de aprendizado e o quanto esse conhecimento tem sido dinâmico e também nosso delay, assim, o nosso gap em relação, né, ao que tem evoluído os tratamentos dos Estados Unidos. Enquanto a Nadine abre ali a apresentação, a ideia é que a gente faça, né, eu não fiz uma apresentação interativa, mas a ideia é que a gente possa ir perguntando, né, talvez até para o professor Kalil, para outras pessoas que queiram comentar. Eu sei que os colegas, né, da Infecto, da CTI, muitos que participaram do caso nos ajudaram muito, da farmácia também estão presentes, e que tiverem, então, algum comentário, quiserem ir fazendo alguma pergunta, pula para o próximo slide, por favor. Modo apresentação. Não está em modo apresentação. A gente não está em modo apresentação. Uhum. Agora eu consegui, para mim está em modo apresentação aqui, mas não sei para vocês. Não está. Agora sim. Bom, continue então, por favor. Tá. O paciente, então, masculino, branco, de 67 anos, né, residente em Porto Alegre, que realizou, então, transplante cardíaco em março de 2019, com uma doença de base que era, então, uma cardiopatia dilatada não isquêmica, e que teve uma evolução bastante favorável pós-transplante, mantinha função normal do enxerto, sem doença vascular, sem histórico de rejeições ou aumento de imunossupressão recente, vinha imunossuprimido com tacrolimus e micofenolato de sódio, uma dose razoável, assim, para o peso dele, que era, né, mais elevado, com um nível de tacrolimus em torno de 5 a 8. Como comorbidades, então, ele apresentava uma obesidade leve, com um índice de massa corporal em torno de 30, 32, hipertensão arterial, insuficiência renal crônica, tabagismo remoto, com uma cessação há bastante tempo,
com uma espirometria pré-transplante que era dentro da normalidade, um histórico de dor crônica, também com uma síndrome miofascial na coluna, e vinha em uso, então, de medicamentos, além da imunossupressão, antihipertensivos, que incluíam enalapril, amlodipina, hidroclorotiazida, a S-estatina e alguns medicamentos para dor e controle de quadro de ansiedade. O esquema, então, vacinal dele, ele foi um dos nossos primeiros pacientes, eu acho, a completar o esquema vacinal, né, até o momento. Ele tinha feito, então, 2 doses da Coronavac, a primeira em abril de 2021, a segunda em maio de 2021, e a dose da Pfizer, então, em setembro, e não tinha tido nenhum histórico de infecção prévia por SARS-CoV-2. No dia 4 de janeiro, então cerca de 3 meses, mais ou menos, depois de ter feito a terceira dose da vacina, ele nos procurou, então, com um quadro de sintomas sugestivos de infecção, né, viral, cefaleia, dor no corpo, dor de garganta, não tinha tosse, não tinha nenhum sintoma respiratório. Ele acabou indo testar. Nesse momento a gente ainda estava, acho que, esperando um pouco, né, para o início dos sintomas para testar, mas ele acabou testando logo no dia seguinte e nos procurou, então, dizendo que tinha tido um PCR positivo para COVID. A gente pediu, então, como a gente vinha fazendo nesse período com pacientes sintomáticos, que ele viesse para emergência para que pudesse ser avaliado. Ele, então, fez, né, uma avaliação clínica que não teve nenhuma particularidade, ele parecia ter em bom estado geral, tinha uma saturação em ar ambiente de 97, um raio-x sem alterações e um laboratório que também não tinha alterações relevantes. Foi para casa, a gente fez, então, algumas orientações, acho que a gente entrou em contato com ele durante a semana, ele ficou monitorando sinais vitais, oximetria, cerca de uma semana depois, então, o familiar nos procurou que ele estava com um quadro de muita fraqueza, não saía da cama, tinha começado com tosse, diarreia, pedimos então para retornar, né, à emergência, no qual ele foi então admitido. Nesse momento no exame ele estava bastante prostrado, desidratado, não tinha feito febre, não tinha nenhum sinal de disfunção respiratória, mas tinha uma saturação em repouso em torno de 95, parecia ter um quadro de desidratação, tinha inclusive uma piora da função renal basal, que era em torno de 50, 60 de taxa estimada, nesse momento passou a ser em torno de 30, mais ou menos. E fez então uma tomografia de tórax que mostrou algumas opacidades periféricas em vidro fosco, com um acometimento que foi codificado em torno de 20% bilateralmente. No dia seguinte, eu acho que eu vou voltar e de repente fazer algumas perguntas, não sei se alguém quer fazer algum comentário, né, talvez assim, janelas de oportunidade que a gente tenha perdido né, nesse momento, e que no momento que a gente se encontrava em janeiro, que a gente tem eventualmente feito diferente agora. A gente, né, talvez, professor Kalil, pensando então um paciente né, que tinha um quadro bastante sintomático, com 1, 2 dias de evolução, digamos assim, né, com sintomas gerais, o que a gente poderia ter feito diferente? Não sei se o professor Kalil ou alguém gostaria de comentar. Então, a Lívia, não, é muito interessante essa situação, porque, na verdade, eu acho que a dificuldade grande também aí é como a Lívia comentou, a falta de acesso a várias dessas medicações. Então, por exemplo, nesse momento, no meu serviço, esses pacientes, já antes do paciente, naquele momento que o paciente começou, foi positivo, na verdade, naquele momento a gente já está oferecendo aqui aos nossos pacientes o Remdesivir como ambulatório, a nível ambulatorial. Isso foi baseado naquele estudo que veio no final do ano passado, o Pine Tree, que agora levou essa aprovação aí da Anvisa, ou seja, a gente viu uma redução de em torno de 90% na progressão para hospitalização e morte com o antiviral a nível ambulatorial.
Faz sentido, a gente, obviamente, hoje, olhando para trás, faz todo sentido de quanto mais cedo a gente começar o antiviral, maior vai ser o benefício. Não há nenhuma surpresa, a gente vê isso com outras infecções bacterianas, com sepsis, quanto mais tarde a gente inicia esses antimicrobianos, mais difícil a gente controlar a infecção. Então, obviamente que não é nenhuma mágica nisso, obviamente faz todo sentido. Eu acho que a diferença que a gente não sabia até o ensaio clínico que foi publicado ano passado, a diferença que a gente não sabia é que realmente o benefício poderia ser tão grande, mesmo antes da progressão da doença. Então, acho que é importante a gente, agora, com o fato de vocês já terem a aprovação do remdesivir como a nível ambulatorial, especialmente nos nossos pacientes transplantados, eu acho que é uma maneira de ficar mais antenado esses pacientes que se tornam positivos antes de progredirem para tantos sintomas como esse paciente progrediu, então talvez conseguir bloquear essa progressão da infecção um pouco mais cedo. Outra coisa que eu quero comentar, Lívia, é muito importante, a apresentação desse paciente muito semelhante aos meus pacientes aqui, eles não têm eles não se apresentam de uma maneira com mais hipóxia. Você pode ver que a saturação continua em 95%, e isso cria, às vezes, uma falsa percepção no grupo que não está acostumado a ver pacientes transplantados, que está tudo bem. Mas você pode ver que, na verdade, a própria imagem já tinha ground glass periférico, que obviamente indica que o paciente já estava com pneumonia, né? Não há dúvida nenhuma que o paciente não tinha só infecção a nível de vias aéreas superiores, já existia uma infecção a nível de vias aéreas inferiores. E a minha hipótese é de que muitos meus pacientes, às vezes, não progridem para hipóxia tão rápido, porque, na verdade, eles já são cronicamente suprimidos e eles não manifestam toda aquela inflamação pulmonar que um paciente imunocompetente normalmente forma. Então, na verdade, a gente chama de misleading, né? Nos engana um pouco o fato de o paciente estar relativamente bem em casa, com uma saturação de 95%, 96%. Olha, eu estou segurando, eu estou bem. Aí tu imagina, esse paciente, naquele mesmo momento, se tu dissesse para ele, sobe as escadas, vai para o quarto e médio, a tua saturação, tu pode ter certeza que a saturação ia cair para 90%, 88%. Então, na verdade, eu acredito que essas são duas lições, né, para a gente tirar nessas situações, e a gente ser mais agressivo no tratamento precoce com antivirais, e a gente ter um pouco mais de tentar um pouco mais, vamos dizer assim, ser mais precoce no diagnóstico da progressão para a pneumonia, porque, na verdade, esses pacientes, eles progridem sem aquela quantidade de sintomas que o paciente imunocompetente normalmente progride. Perfeito. Dr. Calil, muito obrigada. Nadine agora só puxou ali a última apresentação que tinha as fotos junto, realmente a tomografia não tinha muita alteração. Tenho mais uma pergunta que eu imagino, enfim, talvez outras pessoas queiram ir fazendo perguntas, né, por favor, entrem, né, levantem a mão, enfim, escrevam. Retrospectivamente, né, depois, enfim, com a evolução do caso, nós fomos atrás, então, né, do CT, do Cycle Threshold, a evolução, né, digamos assim, dos PCRs do paciente. E na apresentação inicial, então, digamos, no dia que ele testou, um dia depois de ele ter iniciado com sintomas, o Cycle Threshold dele era 16. Isso tem algum valor prognóstico nesse momento, digamos assim, na apresentação inicial? Tem alguma implicação terapêutica? Né, é um marcador que vai nos ajudar a acompanhar a evolução, enfim, né, o tratamento? Como é que vocês têm né, utilizado essa ferramenta? Então, Lívia, assim, essa ferramenta, a gente tem que ter, assim, a maneira como eu interpreto e o nosso time tem interpretado é uma maneira mais dinâmica, né? Então, assim, o número sozinho, às vezes, não nos diz muito a respeito da situação. Eu tenho tido pacientes com, por exemplo, só para as pessoas que não estão acostumadas com essa mensuração, é uma mensuração bem crua, né? Ela não significa exatamente o número de cópias da carga viral, mas ela nos dá uma ideia geral de que foi muito rápido para detectar o vírus. Um ciclo de 16 é um ciclo bastante rápido, ou seja, indica que existe uma quantidade grande de vírus na cavidade nasal, onde foi feito suave. A dificuldade que nós temos, obviamente, com isso é que o que está na cavidade nasal não significa que seja exatamente o que está no sangue, que está no pulmão. Então, o efeito prognóstico desse cycle threshold, ele não é muito bom. Ele não é muito preciso no sentido de entender a progressão da doença. Mas
colocando no contexto de um paciente imunossuprimido, um paciente transplantado com sintomas, um cycle threshold de 16 pelo menos sugere que o paciente está com uma carga viral bastante elevada, sugere, na verdade, que talvez seja um paciente que a gente tem que pensar mais no tratamento precoce, numa hospitalização precoce, antes que o paciente, né, desenvolva mais todo aquele processo inflamatório e etc. Então, eu acho que nos ajuda a entender a situação, mas com muito cuidado. Eu tendo a não colocar todas as minhas fichas só no cycle threshold. Eu acho que nos ajuda no contexto todo do paciente, mas sozinho a gente tem que ter cuidado. Mas está nos indicando que esse paciente certamente tinha uma carga viral elevada naquele momento que foi feito o teste. Perfeito, obrigada. Tainá levantou a mão. Não sei se gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário. Bom dia, Tainá. Bom dia. Antes de mais nada, obrigada por essa oportunidade. Assim, estou aqui através do Dr. Manfro. E, na verdade, eu tenho um comentário, pergunta, que não é direcionado assim, especificamente para esse caso, mas eu gostaria que o professor Khalil comentasse assim, alguma coisa. A gente conduziu um estudo multicêntrico aqui no Brasil, em que o serviço do Manfro está incluído. É um banco que hoje tem 6.000 pacientes. A gente teve a oportunidade de gerar algumas publicações com esse registro. E o que a gente conseguiu observar, assim, consistentemente, muito consistente com o que o professor Khalil apontou, é que uma vez que o transplantado está grave, ou seja, uma vez que ele está internado, uma vez que ele está na UTI, ele de fato tem uma mortalidade muito parecida com a mortalidade que é apontada para a população geral. Mas ele tem um potencial de, uma vez infectado, desenvolver formas graves maior do que o que a gente tem descrito para a população geral. Então, aqui no Brasil, por exemplo, com a Omicron, enquanto a mortalidade com a Omicron é em torno de 0,5%, 0,4%, a mortalidade com a Omicron aqui, para os transplantados, é em torno de 9%, 10%, 20 vezes mais do que o que a gente vê com a população geral. Então, parece que alguma coisa acontece aí, e aí nem estou falando entre o não estar infectado e estar infectado, mas uma vez que infectou, acontece alguma coisa aí entre o infectar e desenvolver uma forma mais grave, que necessita de internação, e aí uma vez que ele está internado e está grave, aí sim, a mortalidade é muito alta para todo mundo, para ele não parece ser diferente. Eu não sei, eu queria saber onde que você acha que está o ponto aí? Não, Tainá, tu estás trazendo um ponto muito, muito, muito importante. Vocês devem ter visto muito na mídia, social media, e houve quando começou a história do Omicron, houve vários estudos animais mostrando que o Omicron não era não causaria doença tão severa, que na verdade não chega no pulmão tão frequentemente quanto chegou a Delta e Alfa, que é uma infecção que ficaria mais a nível de vias aéreas superiores. E quando começaram a surgir esses estudos animais, eu já estava vendo pacientes exatamente como tu citou aí, Tainá, pacientes graves, pacientes com pneumonia grave, com Omicron, dramáticos, situações dramáticas, horríveis. E eu fiquei pensando, alguma coisa não está certa, alguma coisa não está fechando. E eu acho que nos mostra de novo que a gente tem que ter muito cuidado com esses estudos pré-clínicos, estudos animais, porque na verdade não foi a experiência que eu tenho tido com o Omicron. Eu tenho visto pacientes tão ou mais severos com o Omicron quando o paciente já tem pneumonia do que o que eu tive com Delta. Então, na verdade, eu acho que existe uma discrepância muito grande nessa situação. A gente tem que ter muito cuidado. Então, assim, essa é a primeira coisa. Eu acredito que especialmente nossos pacientes transplantados, em que a gente sabe que a vacina não tem o mesmo efeito protetor comparado com os pacientes não transplantados, e eu fico contente que esse paciente já tinha tido 3 doses, mas a gente sabe que 3 doses não é o suficiente para a maior parte dos nossos pacientes transplantados, eles precisam de 4, talvez 5 doses, dependendo de cada paciente. Eu acredito que o que tu comentaste, Tainá, faz todo sentido. A gente realmente tem visto casos bem severos, independente da subvariante. Eu acho que isso indica justamente a dificuldade do controle viral desses pacientes. E eu acredito que o problema, Tainá, basicamente que a gente não tem tido estudos mais completos no sentido de entender a replicação viral a nível pulmonar. Eu acredito que a gente consegue fazer isso com os pacientes entubados, a gente consegue pelo menos fazer um lavado brônquico, às vezes até mesmo um escarro pelo tubo endotraqueal, mas infelizmente temos muito pouco dados sobre
replicação viral, dinâmica viral a nível pulmonar nos nossos pacientes, tanto transplantados como transplantados. Eu acho que isso é uma evidência que nós precisamos tentar entender. Eu acho que existe, por exemplo, vocês devem ter visto aí, Tainá, como eu tenho visto aqui, eu tenho tido pacientes transplantados e não transplantados que chegaram aqui com uma carga viral elevadíssima, como essa, vamos supor, um swab nasal, e progrediram, acabam na UTI, estão entubados, e aí a gente faz de novo um swab nasal e não tem mais vírus no swab nasal negativo. Aí tu faz um lavado bronco, faz um escarro endotraqueal, tem uma quantidade enorme de vírus, um saco threshold muito elevado, muito elevado. Então, o que está acontecendo? A gente está vendo, muitas vezes, essa discrepância onde o paciente já tem uma pneumonia grave, uma progressão da infecção viral a nível pulmonar, mas já está negativo a nível nasal. Então, eu acredito que justamente essa infecção que a gente chama está faltando o termo em português, ela tem uma replicação viral em compartimentos diferentes do organismo, onde a gente não consegue realmente entender, não consegue correlatar. Então, não tem uma correlação do nariz com o pulmão. Então, é isso que a gente está vendo nesses pacientes mais graves, Tainá. Eu acredito que esse é o meu receio quando as pessoas dizem, mas o swab nasal já está negativo, não vamos se preocupar, não tem mais vírus, está tudo bem. Não, só um pouquinho, vamos com calma. Só porque o swab nasal está negativo não significa que o paciente não tem replicação viral a nível pulmonar. Então, por isso que eu acredito que a gente, às vezes, está tratando muito curto esses pacientes com antiviral, às vezes por muito pouco tempo, ou às vezes muito longo, dependendo da situação. Então, depende, o que está acontecendo a nível pulmonar? É mais uma reação inflamatória, mais uma SARA, é mais uma reação inflamatória secundária à replicação viral, ou uma relação inflamatória que não tem correlação direta com a replicação viral. Então, essas são situações que vão ter que requerer um tratamento diferente. Então, um paciente que tem uma replicação viral grande a nível pulmonar vai necessitar uma continuação do antiviral mais prolongada. Um paciente que não tem uma replicação viral alta a nível pulmonar, mas tem uma resposta inflamatória muito aguda, vai precisar de mais imunomodulação. Então, eu acredito que aí é que nós precisamos de mais evidência, Tainá, mas eu concordo 100% com os seus comentários. Perfeito. Muito obrigada. Obrigada. Vou acelerar um pouquinho aqui no caso, para a gente ainda poder fazer mais alguns comentários. Professor Nadine, por favor. Então, o paciente, né, hospitalizou, foi para a enfermaria COVID inicialmente, ficou com um quadro assim, de sintomas realmente de síndrome viral persistentes e foi progressivamente, então, piorando a tolerância ao esforço, começando a desaturar. A gente, né, no dia depois da internação, acabou iniciando dexametasona, quando a gente, então, ficou com a impressão de que ele estava começando a desaturar, e repetiu a tomografia, dexametasona, que era o que a gente, então, estava fazendo naquele momento, e começou, então, a reduzir a imunossupressão, né, reduzir a dose do bicafenolato. A gente ainda não tinha suspendido, mas uns dias depois, então, logo que ele foi transferido para a UTI, a gente suspendeu o micofenolato e ele já vinha com um nível de tacrolimus que não era muito alto. Ele, então, em 3, 4 dias, evoluiu para necessidade de suporte de O2, inicialmente com catéter nasal. A gente repetiu a tomografia, então isso foi 12 dias depois do PCR, 13 dias depois do início dos sintomas, que sugeria, então, uma discreta acentuação das opacidades, mas em vidro fosco, mas sem, na verdade, aumentar muito, assim, o grau de comprometimento, que era ali em torno de 20%, 30%. 2 dias depois, então, que o paciente estava na UTI, ele acabou evoluindo, então, com necessidade de ventilação não invasiva intermitente, e dali para frente, então, foi catéter nasal de alto fluxo, e no mesmo dia ele acabou evoluindo, então, para intubação invasiva, né, a ventilação invasiva com bloqueio neuromuscular. Parecia ainda um quadro eminentemente viral, né, ele não tinha febre, tinha marcadores inflamatórios, que eram, né, a proteína C reativa em torno de 50. Nesse momento, então, a gente vinha com a imunossupressão bastante reduzida, com aquele corticoide, que já fazia quase uma semana, então, que a gente discutiu, né, e estava vendo, então, que os tratamentos começando a ser disponibilizados, e apesar de ser um paciente, né, no sistema, tratado pelo sistema público, a gente conversou com os familiares, né, e inclusive conversamos com a equipe da Infect, conversamos com o professor Calil, e optamos, então, por tentar disponibilizar tratamento, né, e no mesmo dia ele conseguiu, acho que até foi num pré-final de semana, né, se não me engano, acho que uma sexta-feira, enfim, de noite, né, a gente conseguiu, então, iniciar o baricitinib, né, um dia seguinte, que foi, então, o plano era de utilizar, então, o regime
preconizado de 4 miligramas por 14 dias, e no dia seguinte, então, ele iniciou o Remdesivir, fazendo a dose de ataque de 200 miligramas e com um plano, então, de fazer 10 dias de tratamento. Ele acabou evoluindo, né, com febre alguns dias depois, que ele não tinha feito ainda, a proteína C subiu, ele seguia, assim, com uma ventilação demandante, mas não tão ruim do ponto de vista de hipoxemia, se não me engano ele não precisou ser pronado, a gente acabou repetindo a tomografia, que parecia, então, ter um comprometimento bem mais acentuado, e nesse momento, então, foi realizada fibro, culturas, enfim, no dia seguinte ele iniciou antibióticos e acabou evoluindo, então, também para diálise. Né, isso foi cerca de 10 dias, né, 20 dias depois do PCR inicial, uma semana mais ou menos de UTI. Em função da piora da função renal, a gente, né, conversou com toda a equipe e suspendeu o baricitinib, mas seguiu com o tratamento com Remdesivir. Quando estava, então, próximo, né, a ventilação seguiu mais ou menos semelhante, quando estava próximo do fim do Remdesivir, que, se não me engano, foi no dia 1º ou no dia 2 de fevereiro, a gente repetiu um PCR para COVID, e nesse momento o cycle threshold era 23, e depois disso, então, né, totalizando, digamos, um curso de tratamento de 10 dias de dexametasona, 10 dias de Remdesivir e 4 dias de baricitinib, teve uma evolução, né, bastante prolongada, com ventilação mecânica por alguns meses, né, hipoxemia foi um problema em alguns momentos, mas também teve problemas bastante acentuados, assim, com a sincronia, dificuldade de realmente precisar ficar bloqueado todo o tempo, teve várias infecções, né, incluindo pneumonia necrotizante, germes multiresistentes e também germes, né, de maior grau, assim, de oportunismo, tipo Crisiobacterium e Delftia. Teve uma viremia por citomegalo que foi tratada, um TEP segmentar, extensão do delírio, polineuropatia, enfim, todas as complicações que a gente tem visto. Mas felizmente, né, agora depois de ter internado em janeiro, ele está, então, no andar, agora já vai fazer cerca de um mês, ainda está dialisando, ainda está com uma evolução favorável, mas com distúrbio da deglutição, e ainda com uma necessidade, né, intermitente de períodos de ventilação não invasiva, mas, né, a gente agradece muito a participação de todos nesse caso, né, e ver a evolução do seu João foi né, bastante difícil em muitos momentos, mas muito positiva para nós, e a gente está tentando, então, aprender, né, a tratar esses pacientes e tratar mais precocemente. Sei que a gente já passou bastante do tempo, eu não sei se alguém tem alguma pergunta, algum comentário para fazer. Marcele. Bom dia. Olá, bom dia a todos, tudo bem? Tudo bom, professor André, nos encontrando novamente, né, para falar sobre esse paciente. Eu queria perguntar para o professor Khalil duas coisas, né, que norteou ali, né, com relação a esse caso. Uma foi, né, a discussão que nós tivemos na época da indicação do Remdesivir, um pouco mais tardio do que foi visto nos estudos clássicos aí do Remdesivir, né, que eu acho que isso é uma questão interessante de a gente discutir. E, claro que esse paciente não foi incluído, né, na maioria dos estudos ali, mas acho que seria interessante. E a outra é uma dúvida, professor, se vocês têm para tratamento precoce, né? Vocês têm utilizado Remdesivir ou Paxlovid? Sei da questão das interações, mas são só 5 dias de Paxlovid também, é uma medicação via oral. Como é que vocês têm procedido com relação à terapia mais precoce? Obrigada. Imagina, obrigado, Marcele. Então, a primeira pergunta, muito importante, qual é o momento que a gente
Qual é o momento que a gente deveria chegar à conclusão de dar um antiviral ou não quando o paciente se apresenta de uma maneira mais tardia, né? Então, realmente, essa tem uma expressão em inglês que a gente chama de million dollar question, né? Na verdade, a gente realmente não sabe qual é o momento que a replicação viral já não está mais acontecendo, onde os antivirais não vão ter mais efeito. Então, e se a gente soubesse desse momento, eu acredito que seria realmente seria muito mais fácil para a gente lidar com a situação na beira do leito. Mas esse momento a gente não existe, a gente não sabe. Então, especialmente nos nossos pacientes imunocomprometidos, pacientes transplantados, eu tenho visto pacientes com cargas virais altíssimas 3 semanas após a apresentação. Então, qual é a minha preocupação, né, Marcelo? Então, eu cresci sempre com a ideia de que antivirais, depois de alguns dias, como influenza e outras viroses, depois de alguns dias já esquece, não vão funcionar e entendeu? Tem que lidar com a situação da resposta do hospedeiro e assim vai, né? Tratamento de suporte. Mas o que eu tenho visto com o SARS-CoV-2 é diferente. Eu tenho visto uma recorrência ou às vezes um prolongamento da replicação viral por muito tempo. Então, na minha visão clínica, na minha visão bem na beira do leito, se eu tenho um paciente com uma carga viral tão alta, mesmo que seja 10, 15, 20 dias, que realmente, como tu disseste, não são pacientes que foram incluídos nos ensaios clínicos, mas eu estou ali na beira do leito com um paciente que está me dizendo que tem uma replicação viral alta, e não há como, na minha abordagem clínica, não dar um antiviral que eu sei que tem efeito antiviral. Então, para mim, fica muito complicado, especialmente quando eu tenho acesso. Realmente, a questão do acesso é outra história muito importante, que é mais difícil, certamente, para vocês, mas como tem acesso, e eu tenho um paciente que está me dizendo que a replicação viral está alta a nível pulmonar, então, eu acredito que eu não tenho limite de tempo. Pode ser 1 semana, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4. Eu não tenho. Até um dia que eu tenho um estudo que prove para mim que vai chegar um momento que essas medicações antivirais não vão funcionar, então, até esse momento, eu vou continuar utilizando em pacientes graves. E eu acredito que são pacientes que realmente precisam desses antivirais. Porque a resposta inflamatória disfuncional está sendo desencadeada pela falta de clearance da replicação viral. Na tua segunda pergunta, Marcelo, com relação ao Paxlovid, a gente não tem usado Paxlovid nos pacientes transplantados, em função, ainda que, obviamente, que a ideia de 5 dias parece não ser muito, temos tido colegas e temos tido casos de nossos pacientes que foram administrados Paxlovid na comunidade, não por nosso grupo, mas por médicos na comunidade, que às vezes pacientes vivem em outras cidades menores, tais comunitários pequenos, que chegaram aqui com níveis tóxicos de tacrolimus e insuficiência renal aguda. Então, assim, eu tenho muito receio da interação do Paxlovid com o tacrolimus nos nossos pacientes. A gente não, o nosso guideline aqui no Hospital Jean Baptiste é de não recomendar Paxlovid nesses pacientes, a não ser que tenha o infectologista de transplante, o farmacêutico de transplante juntos decidindo isso, porque não há uma outra opção para esse paciente, e aí vão ter que fazer um controle muito obsessivo do monitoramento desses pacientes, porque realmente, como a Lídia comentou bem, isso é um pesadelo, isso pode criar um pesadelo enorme, e eu concordo 100% com o que a Lídia falou. Então, assim, a gente tem recomendado o remdesivir ambulatorial, justamente que não há nenhuma interação com essas drogas, obviamente que cria uma complexidade maior, porque é uma medicação endovenosa, mas com uma medicação que não precisa ficar no hospital, no ambulatório por muito tempo, 30, 60 minutos, em geral a gente consegue fazer a administração, a gente tem oferecido isso. Também, antes dos MEBs, né, dos anticorpos monoclonais perderem efeito, a gente também ofereceu os anticorpos monoclonais em pacientes que estavam no começo da progressão, que estavam ainda bem, estavam em casa, não estavam com uma doença severa, mas, como tu sabes agora, basicamente todos eles já perderam muito efeito com essas subvariantes do Omicron. O único que sobrou ainda, basicamente, ainda é o Evusheld, que vocês não têm aí, mas o Evusheld a gente tem usado mais para profilaxia mesmo, para prevenção. Então, os nossos pacientes transplantados que não estão com Covid, que estão no hospital por algum outro motivo, mas que não receberam Evusheld, a gente tem oferecido Evusheld antes de eles sair do hospital, com a ideia de ter pelo menos uma proteção de alguns meses, que é um anticorpo que, né, tem esse efeito mais prolongado. Então, a gente tem usado bastante o Evusheld
nossos pacientes transplantados, porque a gente sabe que eles não têm uma resposta adequada à vacina. Então, em resumo, basicamente, a gente tem tido realmente muito receio das interações medicamentosas e a gente tem tentado fazer essas combinações de anticorpos monoclonais e remdesivir nos pacientes transplantados a nível ambulatorial. Certo, professor, obrigada. Imagina. Obrigada. Acho que o doutor Aljamir levantou a mão. Bom dia, sim. Bom dia a todos. Bom dia a todos os presentes. Bom dia, professor Calil. Parabéns pela palestra. Eu vou fazer uma pergunta um pouquinho mais ampla, que vai fugir dos antivirais, mas numa das suas últimas respostas, o senhor fez uma observação que não me passou desapercebida e que eu acho muito importante, sobre o número de doses número de doses de vacina que os pacientes transplantáveis, candidatos a transplantes, devem fazer. O senhor chegou a falar em 4 até 5 doses. Eu lhe pergunto, qual é a margem de segurança para pacientes que estão em lista, sob controle, e não estão em situação de gravidade, o senhor recomenda ou é recomendável para poder transplantar esses pacientes com segurança? Excelente pergunta, Ramira. A questão, a gente tem realmente tentado tudo possível para que esses pacientes tenham pelo menos 2 doses, idealmente 3 doses da vacina antes de eles serem transplantados. Vamos dizer assim, o objetivo mais ambicioso, porque realmente às vezes a questão da terceira dose é um pouco mais complicada no paciente pré-transplantado, porque obviamente ainda tem aquele período de espera para o booster, mas na verdade a gente tem realmente, vamos dizer assim, enfatizado muito os pacientes que estão na lista, os que estão para ser listados, para que eles realmente tenham o esquema vacinal completo, porque na verdade a gente tem muita interação nesse momento pré-transplante, no sentido de que os pacientes entendam que após o transplante eles jamais terão aquela resposta que eles podem ter antes do transplante. Então, a gente tem enfatizado muito em todos os órgãos, fígado, coração, pulmão, pâncreas, multivisceral, intestino, todos. A gente tem feito um processo educacional muito grande com todos os coordenadores de cada um dos órgãos, dos times de cada órgão, para que os pacientes entendam que não há tempo para espera, que realmente se eles querem se beneficiar. E a ideia, obviamente, é bem clara, a ideia é de que a gente consiga protegê-los antes deles terem um transplante. Então, acredito que, por mesmo que eles percam um pouco aquela resposta imunológica pós-transplante, eles vão ter ainda eles não só vão ter uma resposta B prolongada, mas uma resposta T de células T também prolongada. Então, na verdade, não há dúvida. E eu te digo uma coisa, Aljamir, a tua pergunta é muito importante, porque eu te digo uma coisa, eu tenho visto pacientes que tiveram o esquema vacinal completo após pré-transplante e com Covid, tiveram Covid depois do transplante, e tem visto pacientes que não conseguiram ter o esquema vacinal completo antes do transplante, que tiveram Covid pós-transplante. E eu te digo, na minha experiência, é anedota, isso não é um estudo científico, na minha experiência eu tenho visto que, na verdade, os pacientes que receberam todas as doses pré-transplante, eles têm tido um desfecho melhor após transplante com Covid do que os pacientes que não tinham recebido todas as doses. Então, obviamente, faz sentido, não há nenhuma mágica nisso, mas faz sentido, eu tenho visto isso. Inclusive, após o transplante, uma coisa que é muito importante, após o transplante, eu tenho visto uma correlação com o número de doses e a progressão da doença após o transplante de pacientes recebendo a vacina, que já eram transplantados antes do surgimento das vacinas para o Covid. Então, na verdade, está bem claro para mim que quanto mais completo o esquema vacinal pré-transplante ou pós-transplante, maior a probabilidade desses pacientes sobreviverem, independente do nível de imunossupressão. Muito obrigado. Obrigada. Professor Rafael Scheffel, que é o coordenador da Comissão de Medicamentos aqui no Clínicas. Pode chamar de Biro, Lívia. Biro. Pessoal, bom dia a todos. Obrigado pelo convite, a reunião excelente. Obrigado pelo Calil aí pela apresentação, pela mídia também, que foi muito legal. Eu vou fazer uma provocação aqui para vocês, transplantadores do Hospital de Clínicas. A minha impressão é que a gente está tratando mal esses pacientes do ponto de vista farmacológico no hospital. É claro que isso é em função do preço dos medicamentos, do acesso que a gente viu ali, que é um problema para nós, mas eu acho que a gente tem que tentar pensar
num cenário minimamente ideal e propor isso aqui para a Comedi, para a gente estudar isso, uma maneira de acesso, uma maneira de financiamento, porque se a gente for pensar, não são tantos pacientes assim que a gente vai ter em situações específicas. A gente já fez avaliações de custo prévias de uso de medicamentos em Covid, sempre se barrou no custo, a gente fez isso em picos da pandemia, o que é uma coisa bem diferente do que a gente está conversando agora, para todos os pacientes, não para um grupo de pacientes específico. Então, acho que a gente teria que pensar numa maneira de escolher um nicho de pacientes, ou um grupo de pacientes para o qual a gente vai utilizar uma ou duas drogas para ter isso disponível e tentar viabilizar de alguma maneira. A gente tem um monte de coisa aqui no hospital que a gente não tem financiamento do SUS e que a gente já compra, né? Eu acredito que teria justificativa para a gente fazer isso nesse grupo de pacientes, que é um grupo diferente, que já teve um investimento muito alto do sistema de saúde no seu transplante, no seu acompanhamento, nos medicamentos imunossupressores que eles usam. Então, acho que a gente tem toda uma justificativa para tentar trabalhar para construir um mini protocolo, alguma coisa assim. A gente só precisa escolher o que a gente quer, né? Se a gente quer remdesivir, se a gente quer baricitinib, e daí a gente estuda aqui uma maneira de fazer isso. Daqui a pouco a gente vai ter que limitar um pouco mais o que vocês vão querer, enfim, mas acho que a gente tem que começar a trabalhar nisso, assim, que a minha impressão, vendo a apresentação aqui e conversando com a Lívia, com a professora Nadine sobre esse caso e alguns outros, hoje também é o professor Hugo, que veio falar também de um outro caso, uma paciente que está imunossupressa por um anticorpo monoclonal nemato de pesquisa, que vai começar a usar remdesivir também. Então, eu tenho a impressão que agora a gente tem um momento da pandemia muito diferente do que a gente vem conversando nos últimos anos, onde a gente tem um grupo bem específico de pacientes que talvez precise desses medicamentos, que até hoje a gente não teve pelo custo deles, né? E talvez agora, um grupo menor, a gente consiga ou financiar ou absorver esse custo para o hospital, né, e disponibilizar alguma coisa. Então, eu já coloquei na pauta de segunda da reunião da Comedi, que a gente fala sobre isso dentro da Comedi, mas aí eu preciso da expertise de vocês aí para nos dizer o que a gente vai precisar, o que a gente, para que lado a gente corre, assim, para pensar em o que a gente pode fazer. Mas a minha impressão é que nesse momento a gente está com um grupo meio desassistido, assim, ou mal assistido, ou que poderia ser melhor assistido, num centro de transplantes que não poderia não ter essa assistência, né? Então a gente é super parceiro aqui no Comedi, mas isso aí eu preciso que vocês nos instrumentalizem. Rafael, deixa eu só fazer um comentário rapidinho. Eu acho que tu falasse uma coisa que, para mim, eu quero só ajudar vocês nesse sentido. Obviamente, existe todo um processo. Obviamente, eu não entendo o processo administrativo de vocês, que eu não estou aí com vocês, mas eu vou dizer uma coisa com relação ao nosso processo administrativo. Os nossos pacientes transplantados, independente de se nós vamos ter outras variantes, se nós vamos ter outras ondas, os nossos pacientes transplantados vão continuar vulneráveis, suscetíveis à doença grave pelo SARS-CoV-2. Isso não vai mudar até o último dia que eu vou praticar medicina, até o dia que eu morrer, não vai mudar. Não vai mudar porque o vírus está aqui e o vírus está aqui para ficar nesse planeta. Infelizmente, essa é a realidade. Então, assim, é importante quando vocês comentam isso, quando vocês têm essas reuniões com o processo administrativo, o pessoal que lida com a questão do custo e etc., é que eles entendam que mesmo que a gente, vamos supor que a gente saia da pandemia, que tudo fique maravilhoso nos próximos 6, 12 meses, vamos pensar no cenário mais otimista, um cenário maravilhoso, tudo melhor, tudo voltando mais próximo ao normal, não existe mais pandemia, vamos supor, nós estamos numa situação, né, muito melhor. Os nossos pacientes, apesar disso, vão continuar vulneráveis e suscetíveis a infecções graves. Isso não vai ser influenza, isso não vai ser um metapneumovírus, não vai ser um vírus inicial respiratório. Esse vírus vai continuar com uma letalidade maior do que qualquer outro vírus nos nossos pacientes transplantados. Então, eu acredito que vocês têm um argumento ético e clínico muito importante para que vocês tenham um protocolo que tenha um acesso mais rápido aos pacientes transplantados, porque eles são pacientes que vão continuar vulneráveis. Então, eu acredito que esse seja o argumento mais importante para vocês nesse momento. Bom, as palavras do professor Khalil soaram como música, né, para as nossas intenções aqui, e o desafio do Rafael muito temporâneo e muito bem-vindo também. Acho que nós, como comunidade, temos que nos mobilizar nessa direção, né? Nós temos a felicidade de ter um acesso fácil ao professor Khalil, temos um grupo de infectologistas de transplantes muito dedicado e muito competente, né? E que pode nos ajudar nessa tarefa aí, que eu acho que pode ser para começar amanhã, né? A desenhar alguma coisa sobre isso.
Com isso, pessoal, a gente já está bem adiantado aqui na hora. As reuniões, em geral, são de 1 hora, mas hoje ela estava tão boa que nos permitimos estender, né? Agradecer especialmente a apresentação, a participação, a disponibilidade e a parceria do professor André Calil. Talvez nós o incomodemos por algum tempo ainda, né? A Lídia também, que apresentou as disponibilidades aqui, a interferência da Tainá, que coordena um estudo multicêntrico brasileiro que tem dado informações muito, muito importantes. Enfim, a participação de todos. Nadine, muito obrigado ao grupo da cardiologia por ter organizado essa reunião. Um bom dia para todos. Obrigada. Obrigada, Calil. Obrigada. Obrigada, gente. Fiquei com inveja da cadeira Marvel. Boa ideia. Não, eu fiquei, tá? Pena que é do Spider, se fosse dos X-Men, seria mais bonito. Obrigada, Obrigada, a todos. gente. Tchau, tchau.